Irmãos, o que vou compartilhar com vocês agora talvez seja um dos vídeos mais importantes que você já viu aqui no canal. Algo está acontecendo em Jerusalém. Algo que não pode mais ser ignorado, nem pelos estudiosos, nem pelos crentes, nem mesmo pelos céticos. As pedras estão clamando, o céu está se manifestando e sinais antigos estão ganhando forma diante dos nossos olhos. E o mais impressionante, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, como se o próprio relógio profético de Deus tivesse disparado um alarme. Fica comigo até o fim, porque o que eu vou te mostrar aqui pode abalar sua fé, ou reacendê-la como nunca antes. Jerusalém está nos chamando, e quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Nas últimas semanas, manchetes começaram a surgir em meios de comunicação do mundo inteiro. Alguns falam de fenômenos inexplicáveis, outros preferem o termo coincidências curiosas. Mas quem tem sensibilidade espiritual sabe, isso não é acaso, isso é cumprimento de profecias. É o mover silencioso, porém poderoso, do Deus de Israel, despertando o mundo para algo muito maior que um noticiário comum. Começou com uma escavação discreta, lá na cidade de Davi. Arqueólogos encontraram estruturas milenares que, ao primeiro olhar, pareciam apenas ruínas comuns. Mas as medidas, tinham exatamente as proporções do tabernáculo descrito em Êxodo. Isso por si só já seria chocante. Mas não parou por aí. Quase ao mesmo tempo, começaram a surgir sons estranhos nos céus de Jerusalém, como trombetas, como chamados vindos de outra dimensão. Moradores locais gravaram, testemunhas se emocionaram. Especialistas tentaram explicar, mas ninguém conseguiu calar o som que ecoava nas nuvens. E então vieram as luzes, cruzando o céu, aparecendo como símbolos de cruzes resplandecentes, algumas até mesmo com formas humanas, como se o céu estivesse pintando uma mensagem visível para os que creem. Uma senhora idosa caiu de joelhos na rua e disse: "Ele está voltando." Sabe, meus irmãos, isso não é vídeo de ficção, não é exagero. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade, uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$ 20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus, e ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. São relatos de pessoas comuns, vídeos gravados por celulares, sinais que aconteceram diante de milhares de olhos, muitos dos quais não estavam nem procurando nada espiritual. Mas viram, sentiram, tremeram. A Bíblia diz que haveria sinais nos céus, na terra e no mar. Jesus afirmou em Lucas 21:25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade diante do bramido do mar e das ondas. E o que dizer das chuvas torrenciais e inundações que cobriram Jerusalém nos últimos meses? A cidade que tantas vezes foi seca, agora teve seus becos transformados em rios. E quando a água baixou, mais artefatos bíblicos foram encontrados, como se o próprio solo estivesse sendo lavado para revelar a verdade oculta há milênios. O que mais precisa acontecer para entendermos que não vivemos dias comuns, que algo está se desenrolando diante dos nossos olhos e que Deus está nos chamando ao arrependimento, à vigilância e à preparação? Apocalipse, profecia, sinais do fim, trombetas nos céus, tudo está convergindo. E Jerusalém, a cidade da promessa, o lugar onde tudo começou e onde tudo terminará, está novamente no centro da cena profética. Não é por acaso. Nunca foi. O que me assusta, irmãos, não são os sinais em si. O que me assusta é como muitos crentes ainda vivem como se nada estivesse acontecendo. Como se essas manifestações fossem meras curiosidades. Como se Jesus não tivesse dito claramente: "Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas." Mateus 24:33. Jerusalém está tremendo. O mundo está observando e o céu está falando. A pergunta é: nós estamos ouvindo?
Este vídeo não é apenas um alerta, é um convite. Um convite para acordar, para orar, para voltar à palavra, para rever nossos caminhos e perguntar: Senhor, estou pronto para te encontrar. Eu sei que muitos vivem cansados, desanimados, distraídos com as lutas do dia a dia. Mas se você crer que Jesus está voltando, então cada dor, cada tribulação, cada espera, tudo isso está prestes a ser transformado em glória eterna. Paulo disse: agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13:12. Jerusalém hoje não é apenas uma cidade em conflito. Ela é um espelho profético. Cada som, cada descoberta, cada movimento do céu ou da terra ali é como uma trombeta ecoando. Preparem-se, o rei está voltando. E isso é só o começo, irmãos. Nos próximos tópicos, vamos mergulhar nos detalhes dessas descobertas, nos nomes encontrados nos selos de barro, nas estruturas com medidas exatas do santuário de Moisés, nas visões de luzes sobrenaturais, nas aparições celestiais, nos sons de trombetas que se espalham pelo mundo e no que tudo isso significa para a nossa geração. Mas antes de continuarmos, eu te faço um apelo. Não assista a esse vídeo como um espectador curioso. Assista como alguém que entendeu o recado do céu. Assuma um compromisso com Deus ainda hoje. Porque se tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, é porque Jesus está às portas. No próximo tópico, você vai conhecer a estrutura descoberta debaixo da cidade de Davi, que tem as mesmas medidas descritas para o tabernáculo de Moisés. Uma descoberta que deixou até arqueólogos se emocionando e que pode mudar completamente a forma como entendemos o passado e o futuro. Irmãos, o que vou compartilhar agora parece cena de um filme, mas é real, confirmado por especialistas e registrado por arqueólogos em campo. A cidade de Davi, em Jerusalém, está nos revelando um segredo milenar, algo que ficou escondido por séculos, mas que agora vem à tona como se o próprio Deus estivesse apontando para aquele local e dizendo: olhem de novo, vocês esqueceram de algo. E quando os olhos espirituais se abrem, é impossível não tremer diante do que foi descoberto. Durante escavações profundas, uma estrutura de pedra começou a surgir no subsolo da antiga Jerusalém. Ao início, parecia apenas mais uma fundação de uma construção antiga, como tantas outras que existem ali. Mas, quando começaram a medir, o espanto foi imediato. Aquelas pedras não estavam ali por acaso. Os cálculos revelaram uma proporção específica, 2:1, ou seja, o comprimento era o dobro da largura. E sabe o que tem exatamente essa medida? O tabernáculo de Moisés, descrito com precisão no livro de Êxodo, capítulo 26. Você consegue imaginar isso? Debaixo da cidade de Davi, os arqueólogos encontraram os contornos de uma estrutura cujas dimensões, orientação e proporção são as mesmas da habitação sagrada que Deus mandou construir no deserto. Um santuário portátil, mas profundamente sagrado, onde o Senhor se encontrava com seu povo entre os querubins da Arca da Aliança. Agora, milhares de anos depois, as pedras ecoam esse padrão outra vez, e justamente em Jerusalém. E mais, essa fundação estava orientada de leste para oeste, da mesma forma como o tabernáculo original era posicionado. E dentro da área delimitada, é possível identificar o espaço onde estaria o santo lugar e o santo dos santos, separados como na descrição bíblica. Tudo isso fez muitos estudiosos repensarem o que acreditavam saber sobre os primórdios do culto a Deus em Jerusalém. Porque essa descoberta pode significar que antes mesmo de o Templo de Salomão ser construído, já havia ali uma estrutura sagrada, uma antecipação em pedra do que viria a ser o grande templo. E aí eu te pergunto, será que esse achado é apenas coincidência? Será que é só mais uma ruína antiga? Ou será que Deus está relembrando à humanidade de que sua presença sempre esteve ali, que Jerusalém não foi escolhida por Davi, mas por ele, e que, desde o princípio, ele já preparava aquele solo para ser o palco do seu plano redentor? A Bíblia diz em Êxodo 25:8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Essa era a função do tabernáculo, um ponto de encontro entre o céu e a terra, um lugar de aliança, de adoração, de sacrifício e de direção. E agora,
Quando a humanidade se perde em guerras, distrações e incredulidade, Deus nos permite encontrar novamente esse traço de seu desejo: habitar entre nós. Você consegue sentir a urgência disso? Um dos arqueólogos envolvidos, emocionado, declarou: "Foi como se eu tivesse entrado em solo sagrado. O ar ficou mais denso. As pedras pareciam carregar uma memória." Outro pesquisador, ao tocar as pedras e traçar com os dedos o contorno do que poderia ser o Santo dos Santos, sussurrou o versículo de Êxodo 25:22. "Ali me encontrarei contigo e de cima do propiciatório falarei contigo." Irmãos, isso não é apenas história antiga. É um lembrete espiritual. Deus está dizendo: eu continuo falando, eu continuo me revelando. E mais uma vez, escolheu Jerusalém como palco. Sabe o que me toca profundamente? É que esse achado conecta o passado com o futuro. Ele amarra o tabernáculo do deserto, o templo de Salomão, o sacrifício de Jesus e o que ainda está por vir, o terceiro templo. Tudo isso converge ali, naquele mesmo monte, naquela mesma cidade. Não é só arqueologia, é profecia viva. Os céticos podem dizer que foi acaso, que as medidas são práticas, comuns na arquitetura antiga. Mas quem conhece a Bíblia e tem sensibilidade espiritual, enxerga o que vai além dos olhos naturais, porque não é só a medida, é a localização, é a orientação geográfica, é o simbolismo, é o tempo da descoberta, é o relógio de Deus marcando a hora. E não é curioso que essa descoberta venha à tona justo agora, quando falamos cada vez mais sobre o terceiro templo, sobre os preparativos para a reconstrução, sobre os conflitos no Monte do Templo e sobre os sinais do fim, como se o Senhor estivesse dizendo: lembrem-se de como tudo começou, porque vai acontecer de novo. A minha presença voltará a habitar entre vocês. E quando falo isso, não é apenas de forma física, porque o verdadeiro santuário hoje é espiritual. Somos nós, a Igreja, o templo do Espírito Santo, mas também é profético. O livro de Ezequiel, os capítulos finais de Zacarias e o próprio Apocalipse falam da restauração do culto em Jerusalém e da volta gloriosa de Cristo. Portanto, quando essas pedras reaparecem, quando o solo de Jerusalém revela segredos milenares, não é só curiosidade, é aviso, é confirmação. É como se Deus estivesse puxando o nosso coração e dizendo: olhem para cá, voltem os olhos para a cidade do grande rei, porque estou prestes a mover outra vez. E esse mover, irmãos, pode ser o início de tudo que foi profetizado. O mundo está agitado, a criação geme, os céus falam, a ciência tenta explicar, mas o Espírito discerne. E ainda não vimos tudo. Essa descoberta do possível santuário subterrâneo é apenas uma peça do quebra-cabeça. Em seguida, outras peças começaram a surgir. Selos com nomes de personagens bíblicos, fragmentos de ossos sacrificiais, fenômenos climáticos extremos e aparições celestiais que estão chamando a atenção até da imprensa secular. Irmãos, o que está acontecendo debaixo da terra sagrada de Jerusalém é simplesmente emocionante, profético e inegável. Depois da descoberta surpreendente de uma estrutura com as proporções exatas do tabernáculo de Moisés na cidade de Davi, os arqueólogos começaram a encontrar outra série de objetos que, ao serem retirados do pó e da terra, pareciam gritar: a palavra é verdadeira. Sabe aqueles nomes que você lê na Bíblia e talvez já tenha se perguntado se eram mesmo reais, históricos, comprováveis? Pois bem, agora eles não estão mais apenas no papel. Eles estão gravados em barro, selados com autoridade, preservados pelo tempo como testemunhas silenciosas da fidelidade de Deus. Foram encontrados os chamados bulai, pequenos pedaços de argila endurecida, usados na antiguidade para lacrar documentos ou objetos importantes. E o que estava impresso ali? Nomes como Baruque, filho de Nerias, o mesmo escriba que acompanhou o profeta Jeremias nos dias sombrios antes da destruição de Jerusalém. Sim, aquele mesmo que escreveu as palavras do livro de Lamentações e que viu a cidade ser entregue ao fogo e à espada. Imagine só, alguém, milhares de anos atrás, pressionou um selo de argila em um documento com o nome Baruque,
filho de Nerias. Um homem real que viveu, chorou e profetizou. E agora, séculos depois, o selo com seu nome reaparece, saindo das entranhas da cidade como se dissesse: eu estive aqui. A Bíblia não é um mito, é história viva, e não parou por aí. Outros nomes foram encontrados: sacerdotes, oficiais do templo, pessoas ligadas diretamente ao serviço sagrado. Fragmentos com títulos religiosos, nomes familiares aos que conhecem as Escrituras. Gente que viveu nos tempos dos reis, dos profetas, dos exílios. Gente que serviu a Deus, que enfrentou guerras, que manteve a fé no meio do caos. É impossível não se emocionar, irmãos, porque esses selos não são apenas peças de museu. Eles são testemunhos arqueológicos de que a Bíblia está sendo confirmada literalmente, pedra por pedra, nome por nome. A Bíblia diz em Isaías 48, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E é isso que estamos vendo diante dos nossos olhos. A palavra não foi apagada pelo tempo, pelo fogo, pelos impérios. A palavra permaneceu. E agora, o próprio chão de Jerusalém está testemunhando a sua veracidade. Um arqueólogo disse: quando segurei aquele selo de barro nas mãos, parecia que o tempo tinha colapsado. Era como tocar nas páginas da Bíblia com os próprios dedos. Outro declarou com lágrimas nos olhos: não estamos apenas escavando terra, estamos tocando a Escritura. E eu te pergunto, como ignorar isso? Como não sentir que o Espírito Santo está nos chamando para despertar, para lembrar que tudo o que foi escrito está se cumprindo? O livro de Daniel, no capítulo 12, diz que nos últimos dias o conhecimento aumentaria e os segredos seriam revelados. E é exatamente isso que estamos vendo. Como se Deus estivesse quebrando o silêncio das pedras e dizendo: eu falei, eu cumpri, e estou voltando. Irmãos, percebam a beleza disso. Deus está usando pedaços de barro para gritar ao mundo moderno que a sua palavra é viva. Ele está usando artefatos frágeis para transmitir uma mensagem eterna. Está usando o passado para confrontar o presente com um convite à fé. O selo de Baruque, o escriba, não é apenas um achado arqueológico. É um lembrete de que Deus levanta vozes em tempos de juízo e que essas vozes não morrem. Elas ecoam, elas resistem, elas permanecem. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, sentindo-se esquecido, em meio a uma geração que zomba da fé, que despreza a palavra, que relativiza tudo. Mas Deus está dizendo através dessas descobertas: nada do que eu disse caiu por terra. Cada nome que escrevi, eu preservei. Cada promessa que fiz, eu vou cumprir. E mais, esses achados apontam diretamente para o cumprimento de profecias que antecedem o juízo final. Porque os mesmos nomes que estão sendo encontrados agora são os que viveram nos dias que precederam a destruição do primeiro templo, dias de advertência, de chamado ao arrependimento, de juízo iminente, dias como os nossos. A palavra diz em Jeremias 6,16: assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Essas veredas antigas estão literalmente sendo escavadas em Jerusalém. Os selos, os nomes, os sinais, tudo isso é Deus dizendo: voltem ao caminho, despertem, arrependam-se, porque eu estou às portas. E isso, irmãos, não é exagero, nem teoria, é realidade profética. Mas a pergunta que fica é: o que mais está escondido ali? O que ainda será revelado pelas mãos de arqueólogos que muitas vezes nem creem em Jesus, mas estão sendo usados como instrumentos para confirmar a fé dos que esperam a sua vinda? Irmãos, os sinais já não estão apenas debaixo da terra. Agora eles estão nos céus, nas nuvens, nas águas e até no próprio solo de Jerusalém. Parece que os 4 elementos da criação, terra, água, fogo e ar, estão se movendo de forma sincrônica, como se respondessem a um comando celestial. O que estamos vendo em Jerusalém não é apenas arqueologia revelando o passado. É a própria natureza se alinhando às profecias para anunciar o que está por vir. E o mais impactante,
Tudo isso já foi anunciado nas Escrituras. O primeiro elemento a nos alertar foi a neve. Algo raro em Jerusalém, mas que neste último ano caiu com uma intensidade surpreendente. As imagens se espalharam pela internet. A cidade antiga coberta de branco, silenciosa, congelada, como se o próprio céu tivesse descido em forma de floco. Mas essa não foi apenas uma paisagem bonita de inverno. Para quem tem olhos espirituais, a mensagem foi clara. Isaías 1:18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Você percebe? Jerusalém, a cidade que tantas vezes foi marcada por guerras, sangue e pecado, foi coberta de branco. Foi como se Deus dissesse: ainda há tempo para arrependimento, ainda há misericórdia. Mas a janela está se fechando. E logo depois da neve, veio a água. O derretimento repentino causou inundações nas ruas da cidade. Pequenas escadarias milenares por onde sacerdotes caminhavam em direção ao templo foram transformadas em rios impetuosos. Lojas, casas e até lugares sagrados ficaram submersos. E então, o versículo de Lucas 21:25 ecoou com força: haverá angústia entre as nações, por causa do bramido do mar e das ondas. Talvez você pense: mas isso é só água. Só que não é só isso. É o padrão, é o tempo, é o local. Porque quando tudo isso acontece em Jerusalém, na cidade profética, a mensagem não é local, é global. Não bastasse a água, veio o fogo do céu. Uma noite chuvosa, céu carregado. De repente, um raio cortou o céu e atingiu em cheio o domo da rocha, uma das estruturas mais simbólicas de todo o complexo do Monte do Templo. O clarão iluminou o céu como se fosse dia. Os vídeos se espalharam em minutos e as interpretações começaram. Coincidência? Talvez para quem não lê a Bíblia, mas para os que conhecem o que está escrito, isso é chamado de atenção divina. Em Isaías 29:6 está escrito: do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e com grande ruído, com tempestade, e turbilhão, e chamas de fogo consumidor. Não foi um ataque militar. Não foi sabotagem. Foi o céu falando. O mesmo céu que derramou fogo sobre o Monte Sinai, agora lança um raio sobre o mesmo monte, onde tantos creem que o terceiro templo será construído. E como se não bastasse, veio o terremoto. Sim, Jerusalém tremeu. Não com intensidade catastrófica, mas o suficiente para que as paredes da cidade velha balançassem, as janelas vibrassem e as pessoas corressem para as ruas em pânico. E por quê? Porque a terra está respondendo. Porque as pedras estão começando a se mover. Porque o livro de Hebreus já nos advertia: ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Hebreus 12:26. Esses 4 elementos, neve, água, fogo e terra, estão em perfeita sincronia profética, como se anunciassem os ais de Apocalipse. Como se dissessem juntos: preparem-se, o Criador está vindo visitar a sua criação. E aqui está algo ainda mais profundo, irmãos. Todos esses fenômenos ocorreram num curto espaço de tempo. Não foram sinais isolados ao longo de décadas. Foram manifestações seguidas, concentradas em uma única cidade, Jerusalém. Você ainda acha que isso é coincidência? Eu sei que há quem diga: isso é só clima, é só geologia, é só estatística. Mas a Bíblia sempre nos alertou que os sinais seriam visíveis para uns e invisíveis para outros. A diferença não está nos olhos físicos, mas nos olhos espirituais. E a verdade é: os céus e a terra estão gemendo. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:22: sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Essas dores de parto estão cada vez mais fortes, estão cada vez mais frequentes. O planeta não está apenas sofrendo com desastres naturais. Ele está gritando, tremendo, rugindo com o peso do pecado e a aproximação do dia do Senhor. E tudo isso está nos levando para um ponto crucial. Porque se a natureza está se movendo, se a terra está falando, se os céus estão se abrindo, então, irmãos, quem estamos esperando que se manifeste? A resposta está no próprio coração de Jerusalém. E é isso que veremos no próximo tópico.
porque logo depois dessas manifestações naturais, vieram os sinais sobrenaturais. Cruz no céu, luz pairando sobre o domo da rocha, sons como trombetas vindos das nuvens, pessoas chorando, se ajoelhando, sendo tocadas por algo que vai além da lógica humana. Se você achou que já viu de tudo, prepare-se. O que vem a seguir é ainda mais chocante e profundamente profético, e talvez, mais perto do que nunca, da volta gloriosa de Jesus. Irmãos, se os achados arqueológicos e os fenômenos naturais já foram suficientes para despertar os atentos, o que veio a seguir simplesmente sacudiu o mundo espiritual. Porque quando os céus começam a falar, não há como ficar indiferente. Os sinais sobrenaturais que surgiram sobre Jerusalém nos últimos tempos deixaram até os mais céticos sem palavras. E muitos crentes, com os joelhos dobrados e os olhos cheios de lágrimas, reconheceram: o céu está se movendo. O rei está às portas. Tudo começou com algo que parecia simples: luzes diferentes no céu, vistas sobre a cidade velha. Só que não eram luzes comuns. Eram cruzes resplandecentes, suspensas no céu noturno, estáticas, como se tivessem sido desenhadas no ar, vistas de vários pontos diferentes da cidade. E não por uma ou duas pessoas, mas por centenas. Algumas dessas cruzes brilharam por vários minutos. Outras pareciam pulsar como se estivessem vivas, respirando com a atmosfera espiritual do momento. E como não lembrar de Mateus 24:30, onde está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A cena foi tão impactante que pessoas caíram de joelhos nas ruas, outras ergueram as mãos e choraram. Teve até quem dissesse: Jesus está voltando, olhem para o céu. E vídeos se espalharam pela internet. Emocionantes, intensos, incontestáveis para quem crê. Mas o que veio depois foi ainda mais perturbador e profundamente profético. Uma luz misteriosa apareceu acima do domo da rocha, uma das áreas mais disputadas e sagradas do mundo. A luz era estática, suave, mas com uma glória que parecia não ser deste mundo. Vários ângulos, diferentes câmeras, testemunhas presenciais. Um brilho que não se movia como drone, não piscava como helicóptero e não desaparecia como fenômenos naturais comuns. Ficou ali, pairando, testemunhando. E então vieram os sons. Irmãos, as trombetas estão soando. Trombetas reais? Trombetas celestiais? O fato é que sons como toques prolongados e profundos de chofar começaram a ser ouvidos nos céus de Jerusalém. E não só lá. Registros semelhantes surgiram em Tel Aviv, Canadá, Estados Unidos, Ucrânia, Brasil, Austrália. É como se a terra inteira estivesse entrando em sintonia com os céus e reproduzindo o som de um aviso divino. Esses sons não são comuns. Eles vibram no peito, penetram a alma. Testemunhas disseram que era como se o céu estivesse respirando por meio de uma trombeta. Outros descreveram como o som de uma máquina imensa, antiga, poderosa. Muitos ligaram imediatamente ao versículo de 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você percebe, irmão? A trombeta não é apenas um instrumento. Ela é um marco profético. No Antigo Testamento, trombetas eram usadas para convocar o povo, anunciar guerra, avisar sobre juízo, celebrar festas santas. E agora? Estão soando nos céus do mundo, mas especialmente em Jerusalém. Por quê? Porque algo está prestes a acontecer. E o céu está chamando os verdadeiros adoradores para se posicionarem. Alguns cientistas tentaram explicar os sons. Falaram de placas tectônicas, movimentos atmosféricos, variações do campo magnético. Mas nenhuma explicação foi suficiente. Porque os sons não seguem padrão científico. Eles surgem em lugares aleatórios, duram minutos, depois somem. E o mais intrigante, muitos surgem em momentos de crise espiritual ou geopolítica. Você acha isso acaso? Jerusalém foi tomada recentemente por esses sons. E não só por trombetas, mas por vozes, cantos suaves, como se um coral celestial estivesse ensaiando o retorno do rei.
Imagina você estar caminhando pelas ruas da cidade velha e de repente olhar para o céu e ver uma cruz brilhante pairando, ouvir um som grave e profundo que não vem de lugar algum, sentir o ar se tornar pesado, como se a presença de Deus estivesse se aproximando. É isso que centenas de testemunhas relataram. E é isso que nos leva a crer que não estamos mais apenas em tempos finais. Estamos nos últimos minutos do relógio profético. E mais uma vez, tudo isso está acontecendo em Jerusalém, a cidade que Jesus chorou, a cidade para onde ele voltará, a cidade que é o relógio de Deus para o mundo. Por que ali? Porque ali tudo começou. E ali tudo vai se cumprir. Agora, entenda, esses sinais não são para nos entreter, são para nos preparar. Não são espetáculo, são alerta. O céu está chamando, mas estamos ouvindo? Apocalipse 8:6 diz: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Será que o que estamos ouvindo é o eco de uma trombeta já sendo preparada? Será que estamos ouvindo os ensaios do céu para o grande momento da redenção? Talvez sim. Talvez o céu esteja nos dizendo: está chegando, despertem, limpem as vestes, olhem para o alto. E se ainda houver dúvida, no próximo tópico você vai ver o que muitos afirmam ser a aparição de uma figura gloriosa nos céus de Jerusalém, cercada por anjos e luz. Seria essa uma manifestação de Cristo? Uma visão celestial? Um prenúncio da sua vinda? As imagens e os relatos vão te deixar sem palavras. Prepare seu coração. O que vem a seguir pode ser a maior revelação até agora. Irmãos, até aqui já falamos de achados bíblicos, de fenômenos naturais e de sinais misteriosos nos céus de Jerusalém. Mas o que eu vou te contar agora ultrapassa tudo isso. Porque o que muitos dizem ter presenciado não é apenas um sinal. É uma manifestação gloriosa. Algo que está mexendo com o mundo espiritual, abalando o coração dos crentes e confundindo até os estudiosos mais céticos. Sim, Jerusalém, a cidade profética, o centro espiritual do mundo, foi o palco de algo que está sendo chamado por muitos como uma prévia da volta de Cristo. Tudo começou com relatos de moradores da região próxima ao Monte das Oliveiras durante o entardecer. O céu, já tingido de laranja e púrpura, foi tomado por uma luz intensa e suave ao mesmo tempo. Mas essa luz não era comum. Ela tinha forma, tinha presença, tinha peso espiritual. Dezenas de testemunhas começaram a relatar a aparição de uma figura gloriosa nos céus em meio às nuvens. Alguém vestido de branco, com os braços estendidos como quem abençoa, cercado por uma espécie de névoa dourada. E não estava sozinho. Ao redor dessa figura, formas angelicais surgiram, altas, brilhantes, com asas abertas como escudos de luz. As pessoas começaram a parar nas ruas. Algumas começaram a filmar, outras simplesmente caíram de joelhos, chorando, orando, confessando pecados. Uma mulher gritou em hebraico, Maranata, que significa, Vem, Senhor. E um grupo de crianças com os olhos arregalados apontava para o céu repetindo, Yeshua, Yeshua. As imagens se espalharam. Algumas gravações são tremidas, desfocadas, feitas com celulares simples. Mas o que impressiona não é a qualidade do vídeo. É o impacto espiritual que tudo isso gerou. Porque até mesmo líderes religiosos, judeus, cristãos e muçulmanos, foram forçados a reconhecer algo sobrenatural está acontecendo sobre Jerusalém. E não podemos ignorar que a Bíblia nos prepara para um momento assim. Mateus 24:30 diz, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E também em Atos 1:11, os anjos disseram aos discípulos, Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, visivelmente nas nuvens com glória. Agora, preste atenção. O que foi visto não pode ser chamado com certeza de a volta de Jesus. Não ainda. Porque a Bíblia é clara. Quando ele voltar, todo olho o verá, simultaneamente. E o som da última trombeta será ouvido globalmente.
Os mortos em Cristo ressuscitarão, e os vivos serão arrebatados. Será algo incontestável, inconfundível e irresistível. Mas será que o que vimos é uma prévia, um aviso, um prenúncio do que está prestes a acontecer? Muitos estudiosos e pastores estão começando a afirmar que sim, que Deus pode estar permitindo uma manifestação gloriosa parcial para acordar os que dormem, para chamar os que se afastaram e para dar uma última chance aos que ainda estão indecisos. Irmãos, o mais impressionante foi o som que acompanhou essa aparição. Testemunhas descrevem um som que não era vento, nem trovão, nem música, mas algo como um cântico celestial, um coro que não vinha de nenhuma direção, mas parecia preencher o ar, um som que fazia o coração vibrar e o espírito estremecer. Alguns disseram que era como um chofar tocando junto com vozes angelicais. Outros descreveram como uma vibração que penetrava o corpo inteiro, como se Deus estivesse falando direto ao coração. Havia temor, havia arrependimento, havia lágrimas. E a pergunta que ecoa agora em todos os cantos do mundo é: será esse o sinal que antecede o arrebatamento? Não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão gritando. E a aparição dessa figura gloriosa nos céus de Jerusalém, em meio a trombetas, luz e manifestações sobrenaturais, tem todos os elementos de um alerta profético. Sabe o que isso me lembra? O Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João viram Jesus em glória, com o rosto brilhando como o sol e as vestes mais brancas do que a luz. Aquilo foi um vislumbre do reino, um trailer da eternidade. Talvez seja isso que Deus está fazendo agora, em escala global, mostrando ao mundo um vislumbre do que está por vir. Um sinal de que o tempo está se esgotando. Mas muitos, infelizmente, vão duvidar. Vão zombar. Vão dizer: é montagem, é manipulação, é só luz e vento. Assim como zombaram de Noé, assim como zombaram dos profetas, assim como zombaram de Jesus na cruz. Mas a palavra nos alerta, em 2 Pedro 3:4. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Irmãos, não caia nesse engano. O céu está se abrindo diante dos nossos olhos. A palavra está se cumprindo em tempo real. E os sinais não estão mais escondidos. Eles estão brilhando no céu de Jerusalém, soando como trombetas, tocando corações ao redor do mundo. A pergunta é: você está pronto para encontrá-lo? Ou ainda está esperando algo mais para se posicionar? Porque no próximo tópico, vamos ver como Jerusalém, nesse exato momento, está cercada por inimigos, pressionada por forças globais e espirituais. Tudo exatamente como o profeta Zacarias anunciou. E talvez a batalha final esteja mais próxima do que nunca. Irmãos, se você chegou até aqui comigo, é porque sente que algo está prestes a acontecer. E de fato, tudo está se encaixando. As descobertas arqueológicas, os sinais nos céus, os sons de trombetas, as manifestações sobrenaturais. Mas agora chegamos a um ponto ainda mais sensível e urgente. Jerusalém está sitiada, espiritualmente, politicamente e profeticamente. Tudo o que está acontecendo ao redor da Cidade Santa nos mostra que o palco está montado. A batalha final se aproxima. A Bíblia já havia nos alertado sobre esse tempo. E um dos textos mais claros e impressionantes sobre o que estamos vivendo hoje está em Zacarias 12:2-3. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos ao redor. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Você percebe? Deus já havia dito que todas as nações se voltariam contra Jerusalém. E hoje, isso já está acontecendo. A ONU emite resoluções contra Israel constantemente. Nações que antes eram aliadas, agora se afastam. A mídia internacional retrata Jerusalém como o centro do conflito, como se fosse um obstáculo à paz. Mas, na verdade, Jerusalém não é o problema. Ela é o relógio. Ela é o alerta. Ela é o palco onde a profecia vai se cumprir. A tensão sobre o monte do templo, onde hoje está o Domo da Rocha,
e onde muitos judeus acreditam que o terceiro templo será reconstruído, está aumentando dia após dia. Grupos religiosos se mobilizam. Utensílios do templo já estão prontos. Sacerdotes já estão sendo treinados. E há até rumores de que a Arca da Aliança esteja escondida, aguardando o momento certo. Parece filme, mas é real. Tudo está se alinhando. E enquanto isso, os inimigos se aproximam. Basta acompanhar os noticiários. Israel está cercado por ameaças. O Irã avança com seu projeto nuclear. Grupos extremistas lançam mísseis quase diariamente. As nações vizinhas se armam. E muitos acreditam que estamos a um passo de uma guerra sem precedentes. O próprio primeiro-ministro de Israel já declarou mais de uma vez que o tempo está acabando e que Jerusalém pode se tornar o estopim para um conflito global. Será que tudo isso é apenas política? Será que estamos vendo só conflitos regionais? Ou será que é exatamente isso que foi profetizado? Joel 3:2 diz: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações. Esse vale representa o momento em que Deus vai intervir. Vai julgar as nações. Vai se levantar em defesa de Jerusalém. E aqui, irmãos, é onde tudo se conecta. Lembra do que Jesus disse em Lucas 21:20? Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Hoje não são apenas exércitos com armas. São pressões políticas, resoluções internacionais, boicotes econômicos e campanhas de difamação. Jerusalém está sendo cercada de todos os lados. E isso não é novo. Isso é cumprimento profético. Mas aqui está a boa notícia. Deus prometeu defender Jerusalém com o seu próprio braço. Zacarias 12:9 afirma: Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Irmãos, não é Israel quem vai se defender sozinho. Não será o exército humano. Será o Senhor dos exércitos, aquele que não dorme nem cochila, aquele que prometeu que a cidade do grande rei não será destruída, mas restaurada e glorificada. Agora pare e pense comigo. Se Jerusalém já está sendo cercada, se os sinais nos céus estão aparecendo, se as profecias estão se cumprindo, uma após a outra, o que mais falta acontecer antes da volta de Jesus? A verdade é que o relógio profético não está parado, ele está acelerando. E o mundo inteiro sente isso. Guerras, rumores de guerras, crises econômicas, colapsos morais, perseguições crescentes. E no centro de tudo isso, Jerusalém. Como sempre esteve, como sempre estará. Jerusalém, meus irmãos, não é apenas um lugar geográfico, é um termômetro espiritual. E neste momento, esse termômetro está fervendo. A palavra diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve, mas também um tempo de livramento para aqueles que pertencem ao Senhor. Daniel 12:1 nos diz: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Ou seja, não é hora de temer, é hora de se posicionar. Você está com o nome no livro da vida? Você está pronto para ser contado entre os que serão livrados? Porque o mundo pode estar se alinhando contra Jerusalém, mas o céu está se preparando para descer. E quando o céu se mover, nada poderá resistir. E ainda não acabou. Porque no próximo tópico, vamos fazer uma síntese de tudo isso que vimos até agora. E te mostrar por que tudo isso aponta para uma única verdade. Jesus está voltando. E a sua resposta a essa realidade pode determinar a eternidade da sua alma. Vamos juntos até o fim, porque agora é hora de decidir. Irmãos amados, depois de tudo o que vimos juntos neste vídeo, as descobertas arqueológicas, os sinais sobrenaturais nos céus de Jerusalém, as manifestações poderosas nos elementos da natureza, as aparições gloriosas e a iminente tensão ao redor da Cidade Santa, fica impossível não reconhecer que tudo isso foi profetizado. Não estamos falando de teorias conspiratórias, nem de coincidências isoladas. Estamos falando de cumprimento bíblico. Estamos falando de Apocalipse. Estamos falando da volta de Jesus.
E quem tem olhos espirituais já pode ver que o céu está anunciando com força: prepare-se, o noivo está chegando. Jerusalém não é apenas um local turístico, é o centro do mundo espiritual. Tudo começou ali e tudo terminará ali. O mesmo lugar onde Jesus foi crucificado, onde ressuscitou e de onde subiu aos céus, será o mesmo lugar para onde ele voltará em glória. A Bíblia é clara. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Zacarias 14:4. Você percebe a conexão entre tudo o que está acontecendo? A estrutura do tabernáculo sendo revelada sob a terra da cidade de Davi, como um grito do passado dizendo: a presença de Deus esteve aqui. Os selos com nomes bíblicos, como Baruque, clamando: a palavra é verdadeira, ela se cumpre. Os elementos naturais, neve, água, fogo e terremotos, se movendo em uníssono, como nos dias de Moisés. As cruzes de luz, as trombetas nos céus, os anjos visíveis, a figura gloriosa nas nuvens, tudo ecoando. Jesus está voltando. Irmãos, você precisa entender que isso não é entretenimento espiritual. Isso é convocação divina. Deus está chamando os seus de volta para a cruz, de volta ao arrependimento, de volta à vigilância. A palavra diz em Mateus 24:42: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E a pergunta que ecoa agora é: você está pronto? Se Jesus voltasse hoje, você estaria com as vestes limpas? O seu coração está rendido? Ou você ainda está brincando com o pecado, andando distraído, esperando que algo mais convincente aconteça? Olhe para tudo o que Deus já mostrou. O céu inteiro está se movendo. As pedras estão clamando. Os elementos estão estremecendo. Até as nações estão se posicionando. E o que falta? Só falta você tomar uma decisão. A salvação é oferecida. O arrependimento está disponível. A graça está acessível. Mas o tempo está se esgotando. Talvez você esteja distante. Talvez sua fé tenha esfriado. Talvez você se sinta indigno de voltar. Mas Deus está te chamando hoje. E Ele diz: volta, filho meu. Eu estou às portas. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque ainda há tempo. Mas pode ser que essa seja a última chance. Ninguém tem o amanhã garantido. Você pode ter ouvido tudo isso com admiração, curiosidade ou até medo, mas eu te convido agora a ouvir com fé, porque o mesmo Jesus que subiu aos céus está prestes a voltar, e ele virá não mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, com olhos como chamas de fogo e uma voz como o som de muitas águas. E ele vem buscar um povo santo, preparado, separado. Agora é o momento de se posicionar. Por isso, quero orar com você agora. E se você deseja entregar sua vida a Jesus, renovar sua aliança com Ele, ou simplesmente se preparar melhor para a sua volta, ore comigo de coração aberto. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos rendemos diante da Tua grandeza neste momento. Diante de tantos sinais, de tantas confirmações, de tantos alertas proféticos, nós reconhecemos: Tu estás voltando e nós precisamos estar prontos. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas distrações, nossa frieza espiritual. Quebra o nosso orgulho, limpa o nosso coração e reacende em nós o fogo da Tua presença. Queremos voltar ao primeiro amor, queremos viver em santidade, queremos Te esperar com alegria e com temor. Dá-nos olhos espirituais para discernir os tempos. Dá-nos fé para resistir até o fim. E escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida. Não queremos ser pegos de surpresa. Queremos ouvir a trombeta e subir ao Teu encontro com os braços abertos e o coração limpo. Te agradecemos por esse alerta, por essa palavra, por esse chamado. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem sinta o toque do Teu Espírito agora. Em nome de Jesus, oramos e entregamos tudo a Ti. Amém. Agora, eu peço a você, se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo: Jesus, eu te espero. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder. Vamos acordar essa geração antes que seja tarde demais. E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, inscreva-se no canal, ative o sininho
e fique com a gente, porque até o dia da volta de Cristo, nós vamos seguir firmes, de olhos abertos, com fé inabalável. Jesus está voltando e nós estaremos prontos.